Bem-vindos ao Guia Definitivo de Sobrevivência, uma apresentação sobre prioridades críticas para cenários de colapso total. Este guia é fundamentado na regra dos 3, um princípio científico que estabelece os tempos médios que um ser humano pode sobreviver sem recursos essenciais. Vamos explorar as técnicas mais importantes de sobrevivência, organizadas de acordo com a urgência de cada necessidade. A regra dos 3 nos ensina que podemos sobreviver 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo em condições extremas, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Estes 4 marcos temporais formam a base de todo o planejamento de sobrevivência e determinam a ordem exata das prioridades que abordaremos nesta apresentação. Cada número 3 que você vê representa um limite crítico de tempo, que pode significar a diferença entre vida e morte em situações extremas. A regra dos 3 é o fundamento científico que orienta todas as decisões em situações de sobrevivência. Este princípio estabelece uma hierarquia lógica baseada no tempo que o corpo humano pode resistir sem cada recurso essencial. Começamos com 3 minutos sem ar. Após este curtíssimo período, o cérebro sofre danos irreversíveis devido à falta de oxigênio. A prioridade absoluta em qualquer emergência é garantir que a respiração esteja funcionando adequadamente. Sem oxigênio, nenhuma outra técnica de sobrevivência importa. Em seguida, temos 3 horas sem abrigo. Em condições climáticas extremas, seja calor ou frio intenso, a exposição pode ser fatal em apenas 3 horas. A hipotermia em ambientes frios ou a insolação em desertos são assassinos silenciosos e rápidos. Proteção térmica é essencial e deve vir antes mesmo da busca por água. 3 dias sem água é o próximo marco crítico. A desidratação severa compromete funções renais e cardiovasculares. Após 3 dias sem hidratação adequada, o corpo começa a falhar de maneiras irreversíveis. Água potável é crucial para a sobrevivência a médio prazo. Finalmente, 3 semanas sem comida. Embora a falta de alimento cause fraqueza extrema e comprometimento das funções corporais, o corpo humano pode resistir por aproximadamente 3 semanas sem alimentação. Esta é a prioridade de menor urgência imediata, mas ainda assim vital para a sobrevivência prolongada. Esta hierarquia científica fundamenta todo o planejamento de sobrevivência e determina a ordem exata do conteúdo essencial para a preparação em situações extremas. Antes de qualquer técnica física ou habilidade prática, existe um fator invisível que é o mais crítico de todos: o mindset de sobrevivência. A mentalidade resiliente não é apenas um conceito abstrato. É literalmente a capacidade de se adaptar e se recuperar frente a adversidades extremas, mantendo equilíbrio emocional mesmo sob pressão catastrófica. A resiliência mental determina quem vive e quem morre em situações de emergência. Você pode ter todo o equipamento do mundo, conhecer todas as técnicas, mas sem a mentalidade correta, o pânico e a negação podem ser fatais. Existem 4 características essenciais do sobrevivente resiliente. A primeira é a calma sob pressão. Manter o controle emocional quando cada segundo conta evita decisões fatais. Em situações de emergência, decisões precipitadas ou paralisantes podem custar vidas. A capacidade de respirar fundo, avaliar a situação e agir de forma racional é fundamental. A segunda característica é o senso de propósito, ter algo pelo qual lutar, seja família, uma missão, valores pessoais. Mantenha o foco mesmo em situações desesperadoras. Pessoas que têm razões fortes para sobreviver demonstram maior resistência física e mental. A terceira é a capacidade de adaptação, flexibilidade mental para ajustar planos rapidamente diante de mudanças no cenário é essencial. Situações de sobrevivência são dinâmicas e imprevisíveis. O que funcionava há 5 minutos pode não funcionar mais. A capacidade de pivotar e encontrar novas soluções é vital. A quarta característica é a mentalidade sim e. Esta abordagem significa aceitar a realidade como ela é.
mas sempre buscar o próximo passo acionável. Não é negar a gravidade da situação, mas transformar obstáculos em oportunidades de ação. O maior erro em sobrevivência é o pânico paralisante ou a negação da gravidade da situação. Pessoas em emergências tendem a negar o estado crítico por horas, continuando a andar quando já estão perdidas há muito tempo. Esta recusa psicológica em aceitar a realidade ansiogênica é seu principal inimigo. Reconhecer o perigo e agir imediatamente pode salvar sua vida. O suporte básico de vida e a reanimação cardiopulmonar são técnicas que podem significar a diferença entre a vida e a morte em situações de parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória exige ação imediata, pois após 3 minutos sem oxigênio, o cérebro começa a sofrer danos irreversíveis. A sequência moderna de RCP prioriza compressões torácicas sobre ventilação, pois estudos demonstraram que manter a circulação sanguínea é mais crítico nos primeiros momentos. O primeiro passo é verificar inconsciência e ausência de respiração. Aproxime-se da vítima com segurança, chame pelo nome, toque nos ombros. Se não houver resposta e a respiração estiver ausente ou irregular, é hora de agir. O segundo passo é ativar o sistema de emergência. No Brasil, ligue imediatamente para 192. Quanto mais rápido o socorro especializado chegar, maiores as chances de sobrevivência. O terceiro passo é iniciar 30 compressões torácicas. A frequência deve ser de 100 a 120 compressões por minuto, aproximadamente 2 compressões por segundo. A profundidade deve ser de 5 a 6 centímetros no centro do tórax, entre os mamilos. A técnica correta envolve manter os braços retos, usar o peso do corpo e permitir o retorno completo do tórax entre cada compressão. Este retorno completo é essencial para permitir que o coração se encha de sangue novamente. O quarto passo é seguir com 2 ventilações boca a boca. Incline a cabeça da vítima para trás, levante o queixo, pince o nariz e sopre ar suficiente para fazer o peito subir. O quinto passo é manter o ciclo de 30 compressões para 2 ventilações até a chegada do socorro. Este ciclo 30 para 2 é o padrão internacional atual. Um ponto importante: a fadiga do socorrista compromete a eficácia das compressões. Se houver mais de uma pessoa, revezar a cada 2 minutos mantém a qualidade das compressões. A RCP mantém o fluxo sanguíneo cerebral, sendo a ponte entre a parada cardíaca e o atendimento definitivo com o desfibrilador e medicações. O controle de hemorragias é uma das habilidades mais críticas em primeiros socorros, pois a hemorragia é a principal causa de morte evitável em trauma. Em situações de emergência, saber como estancar um sangramento grave pode salvar uma vida em minutos. A primeira técnica é a pressão direta no ferimento, que é o método primário e mais eficaz. Você deve aplicar uma compressa estéril ou pano limpo diretamente sobre o ferimento e pressionar firmemente por 10 a 30 minutos. Um ponto crucial: nunca remova a primeira compressa, pois o sangue coagulado que se forma ajuda na hemostasia. Se o sangramento continuar, adicione mais camadas de compressa por cima, sem tirar as anteriores. A segunda técnica é a bandagem de pressão. Após aplicar a compressa, fixe-a com uma bandagem firme. Se possível, eleve o membro ferido acima do nível do coração, pois a gravidade ajuda a reduzir o fluxo sanguíneo para a área lesionada. A terceira técnica é o uso do torniquete, também conhecido como garrote. Este é um método controverso, mas vital em situações extremas. O torniquete deve ser usado apenas em hemorragias de membros que não respondem à pressão direta, em casos de amputações ou esmagamentos graves. Para aplicar um torniquete corretamente, posicione-o 5 a 7 centímetros acima da lesão, sempre na direção proximal em relação ao coração. Nunca posicione sobre articulações. Aperte até o sangramento cessar completamente. Nunca use barbante, arame ou materiais finos que podem lesionar tecidos. Registre o horário da aplicação e não afrouxe ou remova até a chegada de socorro cirúrgico. É importante entender que o torniquete mal aplicado pode causar necrose do membro, mas em hemorragias massivas, a morte por perda sanguínea é iminente. A decisão deve ser: melhor um membro comprometido que uma vida perdida. Em situações de sobrevivência extrema, esta escolha difícil pode ser a única opção.
Quando farmácias não existem e o acesso a medicamentos modernos é impossível, a natureza oferece alternativas eficazes através de plantas medicinais. O conhecimento sobre medicina natural pode ser a diferença entre recuperação e complicações graves em situações de sobrevivência. A planta mais importante para primeiros socorros é o Verbascum thapsus, conhecido popularmente como verbasco. Esta planta medicinal possui propriedades anti-inflamatórias, expectorantes, antivirais e antimicrobianas comprovadas. É indicada especialmente para problemas respiratórios como asma, bronquite e tosse persistente, além de gripes, resfriados e feridas. O uso tradicional envolve preparar chá das flores e folhas para consumo interno ou aplicação tópica de folhas amassadas diretamente sobre feridas e inflamações. Além do verbasco, existem outras plantas essenciais para um kit de primeiros socorros naturais. O alecrim é eficaz para labirintite, sinusite e enxaqueca. A babosa, também conhecida como aloe vera, é excelente para queimaduras, feridas e machucados quando preparada como pomada. A tanchagem trata feridas, inflamações e problemas respiratórios. A artemísia funciona como anti-inflamatório e auxílio em partos. O matruz é um vermífugo natural e trata problemas intestinais. No entanto, existe um cuidado crítico que não pode ser ignorado. A identificação correta é essencial. Plantas erradas podem envenenar ao invés de curar. Algumas plantas medicinais têm sósias venenosas que podem ser confundidas facilmente. Sempre tenha um guia confiável ou conhecimento prévio sólido antes de usar qualquer planta medicinal. Em caso de dúvida, não use. O risco de envenenamento é real e pode ser fatal. O conhecimento sobre plantas medicinais deve ser adquirido antes da situação de emergência, através de cursos, livros especializados e prática supervisionada. Em sobrevivência, improvisação é importante, mas conhecimento prévio é fundamental. A prioridade em sobrevivência é o abrigo e o calor, pois a proteção contra a exposição pode matar em apenas 3 horas. Este é um conceito que muitas pessoas não compreendem intuitivamente. A maioria prioriza erroneamente comida e água quando se pensa em sobrevivência. Porém, em temperaturas extremas, a exposição mata muito mais rápido do que a fome ou a sede. Hipotermia em ambientes frios ou insolação em desertos são assassinos silenciosos e rápidos. O corpo humano funciona dentro de uma faixa estreita de temperatura interna, aproximadamente 36 a 37 graus Celsius. Quando a temperatura corporal cai ou sobe além desses limites, sistemas vitais começam a falhar. O clima pode incapacitar antes de matar. Queimaduras solares extremas, congelamento de membros e insolação comprometem sua capacidade de executar outras tarefas de sobrevivência. Se você está tremendo incontrolavelmente de frio ou delirando de calor, não conseguirá buscar água, construir ferramentas ou procurar alimento. Proteção térmica é a primeira linha de defesa. A seleção de local para acampamento de emergência é crucial. O local errado pode transformar seu abrigo em armadilha mortal. Existem critérios essenciais de locais a evitar. Nunca acampe em vales estreitos e áreas baixas, pois existe risco de inundação repentina. Evite acampar sob árvores grandes ou galhos soltos que podem cair. Terrenos com inclinação pronunciada apresentam risco de avalanches e deslizamentos. Áreas expostas a ventos fortes constantes tornam impossível manter temperatura corporal. Proximidade a ninhos de insetos ou tocas de animais pode resultar em ataques ou picadas. Por outro lado, existem características a priorizar. Busque terreno ligeiramente elevado, que oferece drenagem natural e evita acúmulo de água. Proximidade à fonte de água é importante, mas não muito perto. Insetos como mosquitos concentram-se perto da água. Acesso à lenha para fogo é essencial para aquecimento e sinalização. Proteção natural contra vento, como árvores densas ou formações rochosas, reduz drasticamente a perda de calor. Solo firme e seco evita a umidade que rouba calor corporal. A escolha do local é tão importante quanto a construção do abrigo em si. Um abrigo perfeito no local errado pode ser fatal.
O Tarp Shelter, ou abrigo de lona, oferece versatilidade máxima com uma simples lona. Uma lona, poncho ou cobertor plástico pode criar dezenas de configurações diferentes para qualquer clima. Esta é uma das técnicas mais práticas de sobrevivência, pois uma lona é leve, compacta e extremamente versátil. A primeira configuração é a A-frame, ou configuração clássica. Para construir, amarre uma corda entre duas árvores formando a linha de cumeeira. Drapeie a lona sobre a corda e fixe os cantos no chão com estacas ou pedras. As vantagens desta configuração incluem proteção contra a chuva dos dois lados e setup extremamente rápido. É ideal para uso em chuva moderada e vento lateral. A segunda configuração é a Lean-to, ou configuração inclinada. Amarre um lado da lona alto, aproximadamente 2 metros de altura, e fixe o lado oposto no chão. Esta configuração oferece visão ampla do ambiente, ventilação máxima e permite que o calor de uma fogueira seja refletido para dentro do abrigo. É ideal para clima ameno e quando há necessidade de aquecimento por fogo. A terceira configuração é a diamante, que oferece proteção 360 graus. Posicione a lona em formato losango com linha de cumeeira central e 4 pontos de ancoragem nos cantos. Esta configuração oferece proteção contra chuva lateral e vento de múltiplas direções. Para maximizar a eficácia destes abrigos, é essencial dominar 3 nós essenciais. O nó de âncora permite fixação segura em árvores sem deslizar. O engate de caminhoneiro proporciona máxima tensão na linha de cumeeira, mantendo a estrutura firme. A laçada ajustável permite apertar e afrouxar a tensão sem desamarrar completamente, facilitando ajustes rápidos conforme as condições climáticas mudam. A lona é um dos itens mais valiosos em um kit de sobrevivência devido à sua versatilidade. Com criatividade e conhecimento destes nós básicos, você pode adaptar seu abrigo para praticamente qualquer situação climática. O Debris Hut, ou cabana de detritos, é considerado o abrigo de sobrevivência mais eficaz do planeta quando você não tem absolutamente nenhum equipamento. Quando você está perdido na floresta sem lona, sem saco de dormir, sem ferramentas, apenas suas mãos e o ambiente natural. Este é o abrigo que pode salvar sua vida. A construção segue 4 etapas principais. A primeira é a estrutura base. Encontre um galho longo e robusto que servirá como viga mestre, idealmente de 2,5 a 3 metros de comprimento. Apoie uma ponta deste galho em uma árvore ou rocha a aproximadamente 1 metro de altura e deixe a outra ponta no chão. Esta viga mestre é a espinha dorsal de todo o abrigo. A segunda etapa são as costelas. Apoie galhos menores dos 2 lados da viga mestre, como costelas de um esqueleto. O ângulo ideal é de 45 a 60 graus para garantir estabilidade estrutural. Mantenha espaçamento de 20 a 30 centímetros entre cada costela. Estes galhos laterais formarão a estrutura sobre a qual o isolamento será aplicado. A terceira etapa é o isolamento, que é o verdadeiro segredo deste abrigo. Cubra toda a estrutura com uma camada espessa de folhas secas, galhos finos e musgo. A espessura mínima deve ser de 60 centímetros. Quanto mais espesso, melhor o isolamento. Esta camada de material orgânico seco cria bolsões de ar que retêm o calor corporal. O interior deve ser apertado como um saco de dormir, com espaço apenas suficiente para você se deitar. A quarta etapa é o colchão interno. Crie uma cama elevada com folhas secas dentro do abrigo. Este colchão isola você do chão frio, que é um dos maiores ladrões de calor corporal. O contato direto com o solo pode drenar calor corporal rapidamente, mesmo em temperaturas moderadas. A eficácia deste abrigo é comprovada cientificamente e por experiência militar. Este abrigo pode manter temperatura corporal mesmo quando a temperatura externa está a 1 grau Celsius negativo, sem fogo, usando apenas isolamento natural. É o primeiro abrigo ensinado em cursos militares de sobrevivência devido à sua simplicidade e eficiência térmica incrível. Soldados de forças especiais aprendem esta técnica porque ela funciona com recursos absolutamente mínimos.
Em ambientes nevados, a neve é seu melhor aliado térmico. Pode parecer contraintuitivo usar neve para se proteger do frio, mas neve compacta é isolante térmico 100 vezes melhor que alumínio. A construção de um iglu é uma arte milenar dos povos inuites que demonstra engenharia brilhante. A construção de um iglu começa com a seleção de neve adequada. Você precisa de neve compacta o suficiente para cortar blocos que mantenham forma. Teste a consistência antes de iniciar. A neve deve ser firme, mas não gelo puro. Prefira superfícies de neve profunda e uniforme. A segunda etapa envolve cortar blocos de neve. As dimensões ideais são 120 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura por 20 centímetros de espessura. Use serra, facão ou faca longa para cortar blocos uniformes. A terceira etapa é a estrutura em espiral, que é o segredo da estabilidade do iglu. A primeira fileira de blocos deve ser enterrada ligeiramente no chão, formando um círculo de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Corte uma rampa ascendente nos blocos da base. Empilhe os blocos em espiral, inclinando ligeiramente para dentro. Cada bloco se apoia no anterior, criando uma estrutura autossustentável sem necessidade de suportes internos. A quarta etapa é o acabamento. O bloco final fecha o topo da estrutura. Crie um buraco pequeno no topo para ventilação. Isso é crítico para evitar acúmulo de dióxido de carbono. Preencha vãos entre blocos com neve fofa. Construa um túnel de entrada baixo, que impede a entrada de vento e cria uma câmara de ar que retém calor. A eficácia térmica do iglu é impressionante. O interior pode atingir 16 graus Celsius, enquanto o exterior está a 45 graus Celsius negativos, usando apenas calor corporal, sem fogo. Esta diferença de 61 graus é alcançada puramente através do isolamento da neve compacta. Para situações onde não há tempo ou energia para construir um iglu completo, existem alternativas mais simples. A cave de neve envolve simplesmente cavar um buraco em um monte de neve profunda. O Quingy é feito empilhando neve, deixando assentar por algumas horas e então escavando o interior. O Trench Shelter é uma trincheira coberta com galhos e neve. Todas estas alternativas oferecem proteção significativamente melhor que exposição direta aos elementos. Este guia apresentou as prioridades críticas de sobrevivência baseadas na regra dos 3. Começamos com um mindset resiliente, passamos pelos primeiros socorros essenciais e controle de hemorragias, exploramos a medicina natural e, finalmente, abordamos a construção de abrigos para proteção térmica. Cada técnica apresentada pode significar a diferença entre vida e morte em situações extremas. O conhecimento é a ferramenta de sobrevivência mais importante. Ele não pode ser perdido, roubado ou quebrado. Invista tempo em aprender e praticar estas habilidades antes que sejam necessárias.